Quem me ver cantando pensa que todo tempo foi só alegria e que nesta vida nunca tive motivo. Quem me ver cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. Por desertos atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. Ó! E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Dizia: Deus, eu vou morrer neste caminho. A paz do Senhor, povo de Deus! Eu sou Raquel. Eu sou Juan. E esse é o podcast Blereanos Music. E hoje, pela saudação, quem será que está conosco, Juan? Quem será? A gente não sauda assim, a paz do Senhor, povo de Deus! Hoje estaremos com um convidado muito especial, o evangelista Vando, da banda Chamas Pentecostais, que estará conosco hoje contando um pouco da sua história, nos fazendo refletir um pouco sobre a música e a evangelização. E eu tenho certeza que será um podcast abençoado. Mas antes da gente olhar para Vando, não vira a câmera para ela agora, não. Olhe para o nosso cenário, né, Juan? O cenário tá diferente. Estamos de cenário novo, tudo reformado, muito bonito, muito chique, organizado. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, coloca aqui nos comentários. Ficou show, ficou top, ficou bom. Diga aí o que é que vocês acharam. E agora sim, estamos com o Vando. Uma salva de palmas para o Vando. Muito bem, Vando. Glória a Deus. Paz do Senhor, Vando. A paz do Senhor a todos vocês, né, os ouvintes aí, Deus abençoe. Como ela falou, vai deixando já um legalzinho aí, comentando, cenário novo, tenho acompanhado, e para mim é um prazer estar aqui fazendo parte dessa programação. Amém, graças a Deus. A gente já vai começar com a nossa pergunta, que é de praxe, viu? A gente já começa assim com essa pergunta, e a pergunta é: quem é o evangelista Vando? O evangelista Vando é filho do irmão Fidelis, em memória à irmã Josilene, hoje casado com a irmã Cássia, pai de 3 filhos, Gabriel, Gabriela e Isabelle, e estamos aqui, né, a serviço do rei. Glória a Deus, olha aí, biografia já, você não sabia, está sabendo agora da história do irmão Vando. Da história do irmão Vando. Bênção de Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Vando, vamos lá, a gente vai começar perguntando do início, né? Como é que começou a cantar, como é que teve os primeiros contatos com a música. Como é que o senhor foi surgindo a música na sua vida, né? Desde o início. Como já a gente tem escutado sempre aqui o podcast, né? E como se diz, nasceu em um berço cristão, né? Quase todo mundo que passou aqui nasceu em um berço cristão, né? Eu tenho acompanhado. Então é tipo assim, já fui cantando nas crianças, passando essas etapas todinha na igreja e cantando em conjuntos, né? Mas aí da adolescência mesmo foi que foi surgindo aí, Vando cantando, recebendo convites. Eu comecei a cantar com meu irmão, Edinaldo, né? A gente cantava nas igrejas. E o tempo passou, depois cantei com o Sandro, o evangelista Sandro, de vez em quando cantando num canto e outro. Até surgir algo mais impactante assim, né, para a minha vida. Foi participar, depois de conjunto, foi da orquestra Princípios, né, que era Edmundo, que na época era uma orquestra Princípios. Ela fez muitas histórias aqui no ano de 90, por aí,
Então eu participei também cantando nessa orquestra, Princípios. E no ano de 2000 para 2001, aí a gente formou banda Chamas Pentecostais e estamos aqui até hoje. Amém. Eita, faz um tempão. Viu? Faz um tempão. E aí, começava a cantar assim, sozinho? Começou a cantar sozinho quando? Era criança ou só na adolescência, assim, na juventude? Eu era uma pessoa muito tímida, muito tímida. E eu sempre cantei na orquestra, eu cantei depois na banda Chamas. Eu era aquela terceira pessoa que cantava. Aí a segunda foi embora, eu fiquei... A primeira foi embora, eu fiquei segundo. Depois, então, chegou um tempo que eu tive que assumir. Ou era eu ou não tinha mais. E uma vez eu passei o dia todinho, gente, em um versículo para poder dizer um versículo antes de cantar, que eu chegava e a paz do Senhor. Amém. Baixava a cabeça e nem começava. Parece, né, Juan? Pois é. De jeito nenhum. Às vezes a gente tá numas cruzadas assim, aí vê eles descendo do pranchão, correndo no meio da rua. Não parece. É Deus que faz essas coisas, É né? Deus que faz isso, né? Uma das coisas é tirar a timidez, né? A você que tem uma chamada e você não se acha, se preocupe não, vai chegar o momento, em nome de Jesus, você vai deixar essa timidez, que a gente tem que ser bravo, a gente tem que ser valente, né? Não que Deus não use pessoas, usa também pessoas do jeito calado, na dele, pacato, mas é uma bênção, uma ferramenta na mão do Senhor, né? Como é que foi esse processo, né? Já explica para nossa É juventude. tipo assim, uma vez eu passei um dia todinho querendo dizer um versículo antes de cantar. E eu fui cantar na igreja do distrito, que ainda não era nessa igreja que era, numa casinha. Aí eu fui, cheguei lá, salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu passei, gente, o dia todinho com um versículo para dizer, mas travou na minha mente. Eu não consegui dizer o versículo. Aí cantei, mas eu fiquei tão triste. Quando eu estava ali triste, Deus levantou um irmão e disse: homem, basta só uma palavra. Não se preocupe que eu vou lhe encher. Glória a Deus. Glória a Deus. A ponto de, às vezes, eu tô aqui falando e de vez em quando meu irmão dá um toque para mim e faz assim, para mim eu dar um tá freio. falando demais. Para mim dar um freio, senão a gente Olha começa aí. a falar de Jesus e passa o tempo todinho. Glória a Deus. É um glória a Deus. processo, né? Vencer a timidez é um processo. Não acontece da noite pro dia. E isso é uma dificuldade que muitos jovens, principalmente jovens, têm. Porque eles querem ser usados por Deus, mas eles ficam nessa. E como vencer a timidez? E pensa que é assim, dormiu tímido e acordou totalmente extrovertido, né? Mas é um processo. Vem devagarzinho. Tem pessoas que Deus pode até mudar num de repente, mas tem pessoas que é num processo, devagarzinho. Você vai começar lendo, vai tendo alguma coisa na mente para falar. Chegar na hora certa, vai se abrir e você depois vai dizer: mas meu Deus, era eu mesmo. Encher também do Espírito Santo, né? Buscar. Sim. Com certeza. Glória a Deus. Eu sempre digo, a gente que é guerreiro, a gente não tem que se preparar para poder um convite. Não. A gente tem que estar preparado. Tanto faz hoje ou amanhã. É verdade. Principalmente a gente que vive na rua, glória a Deus, nós temos que estar preparados mais do que nunca, que a qualquer momento o diabo pode querer lhe envergonhar e você estando preparado não vai ser envergonhado. É verdade. Glória a Deus. É verdade, isso é importante, porque tem gente que só se prepara para cantar, assim, né, para ter quando sabe que tem uma oportunidade, quando tem um convite, aí, eu vou me preparar. Eu vou falar algo que pode até chocar algumas pessoas, eu não concordo, tipo, a gente tá num bate-papo, tipo na hora do culto, o camarada tá ajoelhado, pedindo algo para Deus. Não, eu creio que ali já é um momento de guerra. A gente não pode estar, a gente já tem que estar firme. O momento de se preparar tem que ser antes. Ali já é o momento De entregar. ir para cima, não é? Então esse é o meu ponto de vista, tá entendendo? Se alguém mais assim, o meu ponto de vista é esse. Chegou no culto, já tem que estar lá preparado, né? Com certeza, com certeza. No caso, a banda Chamas Pentecostais,
Porque assim, a gente vê a cara de Wanda, né? Da banda Chamas Pentecostais. Mas, no caso, ela começou com outras pessoas. Nós... Assim, você sempre esteve desde o início? Olha a história da banda. Um dia, numa quinta-feira, a gente estava no Jardim Paulistano. Até esses dias eu postei esses stories. E a gente termina o culto, fica todo mundo conversando, jovem, na frente da igreja. Vamos fazer uma banda, vamos fazer uma banda. Agora, imagine você fazer uma banda sem ter instrumento, sem saber tocar. Mas é um negócio complexo, mas foi do coração de Deus para nós, né? Então, deu certo, né? Então, desde o início, todo mundo se reuniu, assim, e começou, né? Começamos a ensaiar uma coisa horrível, meu Deus do céu, a ponto de ter um dirigente que disse, espera aí, espera aí a banda. Ô igreja, a gente vai cantar sem a banda. Meu Deus. E a gente ficou lá parado, os meninos parou, a igreja tocou sem músicos, da harpa. Mas aí foi um processo, né? Deus foi fazendo coisa grande na nossa vida, né? Amém, glória a Deus. Irmão Wanda, explica um pouquinho como foi as primeiras formações, né? Como você está vendo aí, tem uma formação aí, eu creio que essa foi uma das formações que mais demorou, né? Mas antes dessa ainda tinha outra. Olha aí, ó. Aqui a irmã Suzana era a cantora principal, ela casou, foi embora. Então ficou muito difícil. Aí, ó, 4 anos louvando ao Senhor aí. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória a Deus. Até hoje, aleluia, esse fogo está aí. Aleluia, glória a Deus. Olha aí a banda Chamas aí no ano de 2002, por aí, 2003, quando a Alice Marcel estava começando. Ali, ó. Então, tá aí essa formação da banda. Josivan, Léo. As pessoas aqui, ó, que desde o princípio tá aqui com a gente, Léo, Josivan, Luiz do Som, né? A minha pessoa. Então nós aí os pioneiros aí na banda Chamas Pentecostais. Aí passou mais gente aí, né? Passou um bocado, eu não vou dizer nome para não esquecer, né? Mais de 20 anos passou. Só que não foi tantas pessoas, mas para não esquecer é melhor não dizer. Mas cada um, até hoje, aonde a gente chegou, eu sempre digo, até a banda, no dia de hoje, cada um deles foi uma pedra na construção, até onde a gente está hoje, né? Quantas renúncias, quantos dias que tem dias que a gente tá para baixo sem querer, sem poder, mas ainda faz um esforço e vai fazer o compromisso. E eu louvo a Deus pela vida de cada um, desses que passaram na banda Chamas, ali, ó, irmão César, isso aí faz muito tempo, mas até hoje tem contribuído, né, para a banda Chamas, o irmão César. Isso aí foi no Ceará, aquela foto ali. Aí é o motorista e o evangelista Vando, que quando ele tá na direção, ninguém dorme. Glória a Deus, Deus é bom. Aí, ó, começando aí na questão de estrutura, né? Começamos aí nessa questão de estrutura. Amém. Aí, com esse caminhão montando, quem chegava de noite pensava que era um palco, mas era um caminhão, né? Malvando, a questão da evangelização. Desde o começo, a banda Chamas Pentecostais teve esse propósito? Ou ele foi criado durante Deus colocou no coração de vocês? Desde o começo a gente tem, talvez é porque não apareceu, mas tem aí a banda Chamas lá na pracinha, no Jardim Paulistano, logo no começo, né? Então, nessa questão de culto ao ar livre, de cruzadas, sempre foi o nosso forte, né? Em nome de Jesus, eu creio que a igreja tem que despertar e sair muitas vezes de dentro de 4 paredes para levar o evangelho. Então, isso foi a nossa maior chamada sobre o evangelismo. Evangelismo, né? Importante. Desde o começo, então, é importante isso, né? Sempre foi a chamada do Chamas Pentecostais a questão do evangelismo. Sim, sempre foi. Desde princípios. Até que faz muito tempo a gente vem lutando com som, para estar em meio da rua. Então, essa questão todinha
Sempre foi o nosso intuito. Aí Deus veio abençoando, veio esse caminhão aí. Para estar esse caminhão aí, eu sou um homem de muitas experiências, tá entendendo? Hoje eu vivo de experiência. Eu vivia de contar a experiência dos outros. Glória a Deus. Mas quando Deus tem uma chamada, eu tô com essa palavra para dizer a Raquel. Você vai viver muitas experiências próprias. Eu creio. Porque quando a gente vivencia experiências próprias, a gente cria cicatrizes. E quando a gente tem cicatrizes, aleluia, a gente tem mais firmeza do que fala. Viu? É verdade. A gente tem firmeza do que fala. Como é isso? Tomé andava mais Jesus o tempo todinho. Jesus dizendo, eu vou morrer, vou ressuscitar. Jesus ressuscita, tá todo mundo dizendo que Jesus ressuscitou, mas Tomé ainda não acreditava. Ele disse, cadê? É o Senhor mesmo? Sou eu, então me mostre as suas cicatrizes. Quando Jesus mostra, aí ele diz, é ele mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Juan, quando a gente tem uma chamada, não pense que a gente é normal. Às vezes a gente diz, mas Deus, parece que Deus me esqueceu. Muitas vezes a gente fica esperando um bater de costa de Deus, dizer, alisar meu filho. Não. Ele lhe coloca no meio de tempestade para você sobressair. Você vai sobressair. Tá aqui meu filho. Eu criei o meu filho, não com carinho, assim dizer. Ninguém toca no meu filho. Ele sempre, desde criança, andou comigo. E eu acompanho o crescimento do meu filho de longe. De pessoas da banda, dar grito nele. De pessoas... Mas assim, se eu for direto proteger, ele nunca vai ter estrutura de andar só. Nem toda vida ele vai ter o pai dele de lado. Muitas vezes Deus faz isso com a gente. Deixa às vezes a gente andar. Não que a gente esteja só. Ele está nos acompanhando. Mas ele está deixando a gente sozinho para a gente poder ter estrutura para vir um vento, tempestade, seja lá o que for. A gente vai ter estrutura para suportar isso que a gente vai passar. E nós que temos uma chamada, aleluia, glória a Deus, quando passa um vento, vem outro. Nunca a gente vai estar aliviado. Viu? Porque quando a gente tem cicatrizes, a gente tem ousadia para falar. Glória a Deus. Quando a gente tem cicatrizes, Deus nos dá intrepidez para a gente ter autoridade de falar. Essa semana eu fui no hospital e eu fui para dentro da UTI. Tinha mais ou menos mais de 10 pessoas trabalhando, né? Enfermeira, médico, e que na UTI tem médico. E Deus me deu a ousadia de eu falar para aquela roda ali de todo mundo e olhar para aquelas mulheres, aqueles homens e as lágrimas cair. Por quê? Porque eu vivenciei aquilo. Sim. Deus me deu cicatrizes sobre hospitais, né? Então eu tenho autonomia, Deus me dá autoridade de falar do que eu vivi. Sim. Não é? Vamos aproveitar, deixa, né? Conta um pouco do testemunho do... Falando em cicatrizes ainda, glória a Deus, eu quero te dizer a você que está aí, talvez desprezado. E tem pessoas que Deus deixa você passar por isso. Às vezes o desprezo, você tem a rejeição. A rejeição, você tem que passar pela rejeição para você contar mais na frente experiências do que passou. Então, o que é a rejeição? É tipo José, ele foi rejeitado pela sua família. Quando ele chega, ele tinha uma cicatriz interna de rejeição. Sim. José. Quando ele chega, ele diz... Os irmãos, ele ainda dá aquela prensazinha, né? Porque
ficou marcado, não tem como não ficar. Então ele diz depois: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste. Ele tinha uma cicatriz, mas estava sarado, né? Então cada um tem um tipo de história que passou. E a minha vida hoje, porque Vando tem autonomia de entrar num hospital e falar? Porque eu fui um canceroso, gente. Eu passei quase um ano em um processo, fazendo quimioterapia. Mas um dia Deus olhou para mim e mudou a minha história. Eu tinha um câncer, um tumor enraizado no baço, nos rins e no fígado. Aleluias. Uma barriga enorme, eu fui levado para... Eu tenho uma cicatriz na barriga, fui cirurgiado no hospital da FAP me levaram para o Alcides Carneiro, onde eu passei quase um ano ali, naquela ala de enfermaria de oncologia, e fazendo quimioterapia. E Deus, numa madrugada, Deus mudou a minha história. Na verdade, as irmãs iam visitar, eu era da igreja do José Pinheiro. A campanha de visita ia me visitar. Quando olhava para mim, naquela situação que lembrava eu cantando e agora só o couro e o osso, elas olhavam para mim com aquele olhar de coitadinho. Eu olhava para as irmãs e dizia: a senhora sabia que Jesus vai me curar? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero dizer a você que está assistindo aí essa entrevista aqui, com toda a mocidade: o diabo, ele quer ver você cabisbaixo. Às vezes coloca uma dificuldade e tudo que ele quer ver é você se achando que perdeu, que não tem mais jeito. Mas nós viemos aqui a mandado de Deus nessas redes sociais para lhe dizer: aleluia, levanta a cabeça, mesmo o sangue dando na canela, aleluia, dando tudo errado, mas você de cabeça erguida, ei, aleluia, Espírito Santo vai chegar lá e dizer: olha, Jesus, Deus, ela está passando um processo, mas ainda está cantando. Ela nem tinha motivo de cantar, mas está adorando. Olha ele dando glória no meio dos jovens. Olha só, tudo fechado para ele, as portas fechadas, e ele ainda está lhe dando glória a Deus, está exaltando o teu nome. Aí Deus olha para aquele camarada, para aquela mulher e diz: eu vou mudar a história dele. Por quê? Porque ele não baixou a cabeça. Então é esse recado de Deus para você: não baixe a cabeça mediante a situação que você está passando. Não é fácil, mas cabeça erguida. Só eu vivo de experiências. Um dia eu estava cantando numa igreja e eu estava ali ministrando cura, mas eu estava com uma dor de cabeça tão grande que sentia assim, ó, o crânio, né, assim, o cérebro. E eu terminei e eu fiquei triste, gente. Eu estava pensando: será que eu estou sendo um hipócrita? Cantando o milagre que Jesus faz, e eu dessa forma, aí o diabo começa a se aproveitar da situação. Aí passou a segunda, passou o dia todinho a ensaio do coral, lá na minha igreja, no Jardim Paulistano. Aí o que aconteceu? Um problema lá, aí a irmã Josilene, ore para Deus resolver o problema. Minha mãe se levanta lá, faz a oração no ensaio do coral, termina a oração e ela sai devagarzinho, que eu moro perto da igreja, ela sai devagarzinho e vai para casa. Quando ela chega em casa passando mal. Ela tinha um problema de diabetes, passando mal. Aí, mas mãe, por que não pediram para a senhora orar, para orar pela senhora? Ela disse: eu tinha acabado de orar pelos outros. Eu olhei aquela situação e Deus falou comigo. Disse: o crente tem que ser assim. O sangue dando na canela e ele de cabeça erguida, firme, como que nada tivesse acontecendo. Aleluia. Viu? Então levante a sua cabeça em nome de Jesus. E tá lá, eu na segunda-feira fui renovado vendo aquela situação da minha mãe. Eu sempre digo, Raquel e Juan, eu oro por necessidade. A minha mãe orava por prazer.
Eu peço isso a Deus. Que eu venha orar por prazer, como eu via ela orando. E hoje eu tenho essa dificuldade, eu oro por necessidade. Que Deus venha lhe dar prazer de orar. É um defeito nosso, né? Uma dificuldade, eu estou falando por mim, eu dizendo nosso, mas meu. Mas eu firme ali no hospital, voltando. Glória a Deus, eu sinto uma graça de Deus aqui. Eu creio que essa graça vai ser transferida aí para você que está aí desanimado. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então eu, num processo de 1 ano, eu sempre digo, a família sofre mais do que o paciente. Vai, alguém acompanha hoje, amanhã arruma alguém, um primo, depois alguém da igreja, como a gente faz parte de igreja, então vai sempre arrumando alguém, um vizinho de um lado, para acompanhar no hospital. Só que depois de 1 ano já aperreou tanta gente. É verdade. Que você fica sem saber quem vai chamar para aperrear. E um dia minha mãe disse, ô Vando, meu filho, eu preciso ir em casa. Eu tenho mais 7 irmãos. E meu pai caminhoneiro era na época. Eu preciso ir em casa. E eu não consegui arrumar alguém para ficar com meu filho. Tem como meu filho ficar só? Eu disse, tem, mãe. E ela foi para casa e eu fiquei sozinho naquela enfermaria, no Alcides Carneiro. Aleluia. E na madrugada eu fui no sanitário, só o couro e o osso. Eu era parecido com aqueles meninos da Somália, aqueles países que passam fome. Sim. Só que a minha barriga era enorme, mas via os ossos todinho, careca. Hoje é a idade, né? Todos os cabelos caem, quem faz quimioterapia, principalmente no tempo que eu fiquei fazendo quimioterapia. Aleluia. E quando foi naquela madrugada, eu fui no sanitário, a minha cama colada com a vidraça, 2 batentes. Gente, tinha hora que eu tinha que tomar soro, botar o soro e tomar, pois não achava mais veia. Meu Deus. De tanta furada que eu tinha. Eu era acompanhado no Alcides Carneiro, um hospital universitário, eu era acompanhado por uma junta de estagiários. Sim. Sempre anotando que hora foi que ele teve fé. 10 horas, quanto? 39. O xixi foi amarelo, que hora foi, que hora, tudo eu era acompanhado. E na madrugada eu fui no sanitário, quando eu voltei, subi naquela cama, uma dificuldade enorme. Aí me apoiei, colado com um janelão de madeira, a base com os vidros, né? Aí eu pendurei o soro, quando eu pendurei o soro, que eu ia puxando na ponta do lençol, aleluia, eu vi 2 mãos passando no vidro. E aquelas mãos, aleluia, está sobre a sua vida aí agora. Assim como Deus fez um milagre na minha vida, nós não estamos aqui à toa, uma mera entrevista. Nós estamos aqui como um canal de Deus sobre a tua vida. E em nome de Jesus, a você que está aí, aleluia, desenganado, a você que está aí desesperançoso, dizendo que não tem mais jeito para a tua vida, eu quero lhe dizer que a mão do Todo-Poderoso esteja agora lhe arrancando desse mal, dizendo, ei, aleluia, glória a Deus. Ele está dizendo, ei, eu quero investir em você, porque um dia Deus investiu em mim, Ele apostou em mim. Glória a Deus. E hoje eu sempre digo, hoje nas redes sociais que nós vivemos, tem muita gente que Deus investe, que Deus faz coisa grande e ele dá as costas para Deus. É. Se hoje dissesse, Deus, o Senhor vai dar legalzinho ou não para o evangelista Vando, hoje eu tenho certeza que ele ia fazer assim para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu peço a Deus, Deus, se for para envergonhar o teu evangelho, me guarde.
eu sou uma xerox de Deus na terra. Como é que eu sou uma xerox de Deus na terra? Fazendo coisa que Deus não faria. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então, principalmente é isso. Então, principalmente é isso. A nossa função, principalmente um evangelista, aleluia, é que alguém olhe e veja Deus na sua vida. Qual é o seu maior orgulho, Vando? Evangelista Vando, irmão Vando, outras características que alguém poderia dizer de Vando. Mas o meu maior orgulho é alguém dizer: olha aí um homem de Deus. Deus sabe que eu fico tão orgulhoso com isso. Quando alguém diz: olha aí um homem de Deus. Eu me sinto um homem de Deus. Glória a Deus. Então tá aqui. Um dia desse eu encontrei um irmão e ele disse: chega batendo. Aleluia. Ele disse: eu acompanho a sua história, meu filho. Eu também era um cancerígeno. Nós dois é dois homens de fé. Eu ainda segurando na mão dele, eu disse: eu não sei você, eu sei que eu. Foi a misericórdia de Deus sobre mim. Porque eu conheci pessoas mais crentes do que eu. Orava mais, trabalhava mais para Jesus e morreu de câncer. Mas a misericórdia de Deus me alcançou e hoje eu estou aqui. É verdade. Não é? Sem merecer. Aleluia. Nenhum de nós merecíamos estar onde está. É verdade. Mas a misericórdia de Deus nos alcança. Aleluia. E hoje eu estou aqui, né? Sem depender de remédio. Né? É só Deus. Glória a que Deus. faz Deus fez o milagre por completo na minha vida. isso. Glória a Deus. Glória. Aquelas mãos foram as mãos do Senhor, né? Sim. Eu adormeci, mas comecei a sentir aquela mão para lá e para cá, dormi. No outro dia, quando eu acordei, eu disse: mãe, Jesus me curou. Mãe começou a chorar. Só que minha mãe era uma mulher de oração, mas ela chorou pensando: bem que os médicos disseram que a gente tinha que se despedir dele. Não tinha mais o que fazer. Tudo que a medicina tinha de fazer, tinha feito. Então era só entregar na mão de Deus. Minha mãe disse: é a melhora da morte. O bichinho doido para ficar bom. Meu Deus. Ela pensou isso. Essa questão da melhora da morte é porque realmente tem pessoas, né, que quando estão muito doentes, eu escuto esses relatos, que às vezes um dia antes de morrer se sente perfeito, né? Eu já escutei esses relatos. Até se tem sente gente bem. que diz: ela agora tá primeira. E aí no outro dia morre, às vezes 2 dias depois morre, né? Mas quando Deus está no negócio, você aí ei, vai se levantar. E Deus vai confundir. Jonathan? Deus vai confundir, né? Aleluia. Alguém pensando que é o teu fim, é o começo. Ô glória. Quando alguém olhar para você e pensar que você está acabado, aí é que você vai estar, aleluia, aleluia, erguido, né? Glória a Deus. Eu tenho muitas experiências. Eu passei um tempo me achando um soldado numa guerra. Não tem aquele soldado numa guerra que a gente às vezes assiste, que tá ali todo sangrando com a arma na mão assim. Era eu. Eu me achava um soldado na guerra no chão, mas com a cabeça erguida, dizendo: eu vou chegar do outro lado. Aleluia, glória a Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo em 93. Eu estava em casa de short. Para nós, olha, de short. Aí Deus me batizou. Eu quero lhe dizer: Vando, tu foi renovado quando? Eu não lembro, que eu nunca perdi. Nunca perdi, desde 93. Para dizer: não, foi renovado. Não. Deus sempre... Eu tive essa comunhão sempre. Apesar de passar um período jovem,
como perigoso, jovens, né? Vocês entendem, eu fui criado na igreja, cantando na mocidade, mas tem um período que a gente é meio avoado, né? Mas mesmo assim, eu ainda tinha comunhão com Deus, cantando, né? Como eu falei, e cantando na mocidade e tal. Mas, aleluia, Deus foi misericordioso comigo e hoje eu estou aqui, né? O evangelista Vando. Só queria falar um pouquinho, não sei como é que tá aí. Sim. Pode falar. A minha questão de quando eu fui ser chamado para ser evangelista. Eu estava em casa já com a banda, né? Esse tempo, acho que tem uns 8 anos que eu fui para evangelista, ou 8 ou 9, por aí. Eu fui chamado num gabinete no pastor. Não, fui na casa dele. Ele mandou eu ir na casa dele. Cheguei lá, sentei, ele tinha um gabinete. Aí sentei lá. Aí ele... Ô, meu filho, Pai do Senhor, como é que tá a banda? Eu, tá bem, pastor. Tá bem, tá. Aí ele começou a falar de umas histórias que um irmão chegou para ele e disse, pastor, eu já sou há 10 anos presbítero e a igreja não me vê como evangelista. Aí ele disse, resumindo, hoje ele é evangelista, mas não faz nada. E quando, irmão Wanda, a gente vai tirar uma carta de habilitação, primeiro a gente tira a carta para ir aprender a dirigir, ou a gente primeiro aprende a dirigir para ir tirar a carta? Eu disse, pastor, a gente primeiro tem que aprender a dirigir para tirar a carta. Ele disse, eu tenho lhe observado, você está sabendo dirigir. E você vai receber a carta. Não sou eu que estou lhe dando a carta, é Deus, a gente é só um reconhecimento. Mas Juan, saí de lá, ele falou aquilo, mas eu saí com um peso tão grande que eu cheguei aqui no centro de eventos, estava separado para os evangelistas na frente. Mas eu estava tão inconformado com aquilo que eu não queria. Eu já disse a ele que eu não me achava um presbítero. Imagina agora evangelista. Aí eu tô lá, uma dor de cabeça, porque eu não queria estar ali com minha esposa de lado. E eu não me estava achando bem, estava me achando muito mal. Eu estava me achando mal. Eu não era para me ter aceitado, não era. O sentimento, né? Era o peso. Só que quando começa a chamar os diáconos, aí chama galante. Quando diz galante, estava apresentando um diácono. Eu nem sei o nome dele, mas ele é um moreninho lá do sítio Caridade. Quem é esse diácono? Esse diácono é agente de uma cruzada, pastor Rogério pregando. E eu, na minha forma de cantar meio doido, eu sou meio... Eu pulei do palco e fui na casa dele. Mais de quase 100 metros. Ele estava escutando a cruzada no terraço e ele estava chorando. E eu cantava e dizia, Jesus te chama, vem, vem, oh alma cansada, vem, vem. Glória a Deus. Imagina agora para mim, eu olhar para trás e ver o camarada agora sendo diácono. Ei, sabe o que é Deus dizer, é ou não é um evangelista? Glória a Deus. É por isso que hoje eu passei um período, eu não me achei presbítero. Mas hoje eu me acho um evangelista. E aí vai ser pastor? Não, eu sou evangelista. É a chamada mesmo. A minha chamada é essa, né? Então tá aqui, irmão Vando, né? Para a glória de Deus. Contando as experiências. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é interessante, porque a gente sabe, né, que na igreja
tem isso, né? A gente começa, né? O ministério, né? Começa com o diaconato. Antes mesmo do diaconato tem os auxiliares, né? Auxiliar, aí vem o diaconato, o presbitério, aí vem o evangelista e às vezes realmente você vai passando por essas fases, mas você não se identifica, porque Deus sabe o que ele lhe chamou para ser, né? E é interessante ver isso, porque a gente vê, né? Desde o começo, pelas fotos que a gente viu, que o irmão Vando é um evangelista, né? Glória a Deus. Desde o Amém. começo, Desde o né? A começo. chamada que arde no coração. Às vezes eu me sinto só em fazer evangelismo, porque eu culpo eu mesmo. Eu não sou uma pessoa, Juan, de ser programado, sabe? Eu não tenho metas. Às vezes tem gente que me critica por isso. Eu acho que é muito bom ter metas. Eu precisaria ter metas. Quando a gente tem metas, a gente tem mais apoio, é um negócio mais organizado, né? Eu não, eu sou assim, eu pego o telefone aqui do meu filho, eu ligo, ô fulano, tu pode ir ali comigo agora? Sem um planejamento Sem nenhum prévio, né? não tenho. Então, às vezes, aí, não posso não, aí ligo para outro, aí pode, então bora. Então, é tudo de supetão, assim, de repente. Um dia desse eu tava trabalhando lá no trio, mais meu filho, né? Aí eu disse, filho, que hora é? Ele disse, é 3h15. Aí eu disse a ele, desliga aí a extensão, guarda aí, que eu vou lá no hospital agora. Quer dizer, parei tudo e corri pro hospital. Aí cheguei lá, aí, graças a Deus, as portas estão abertas para nós. Aí nós estamos aqui da igreja, uma equipe no Pedro I. Então, tipo assim, a gente chegou lá, as portas estão abertas. Deus está tratando de uma forma especial ali no Pedro I, que a gente está sendo um canal para os funcionários. Coisa linda. A ponto de chamar a gente para orar pelos funcionários. Então a gente não está tendo um horário de entrar. Entendeu? Sim. Às vezes termina a visita, a gente entra. E fica lá até 6 horas, 7 horas. A hora que a gente for, fica lá. Tem essa liberdade. Tem né? a liberdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou fazer uma pergunta. Como é que surgiu, no caso, o evangelismo sobre rodas? É assim que chama? Sim, o evangelismo sobre roda foi... A pandemia chegou e parou tudo, a agenda acabou-se, tudo. Né? As igrejas fecharam. As igrejas fechou e eu fiquei incomodado com aquilo. Eu via muita gente trabalhando, levando cesta básica e comida e aquela coisa. Sim. E eu não tinha comida para levar. Eu não tinha cesta básica para levar. Mas aí a forma de eu ajudar as pessoas era levar o evangelho. Levar o evangelho. Então, eu peguei, numa doidice assim, peguei o carro do meu irmão, aí fui aqui alugar um geradorzinho. Aí aluguei um gerador, botei num reboque e botei umas caixas da banda em cima do carro, montei numa caminhonete e saí. Com os meninos, chamei na época evangelista Manuelzinho. Na verdade, eu não quero citar mais nome, porque foi muita gente, uma equipe grande no evangelismo sobre rodas. Até porque todos os dias a gente estava na rua. E até ontem Cezinha estava me lembrando, a gente olhando a foto do carrinho e lembrando, mas meu Deus, o quanto Deus fez coisas sobre esse evangelismo. E eu me lembro, cada um trazendo tudo a 10, porque a gente gastava 40, 50 reais de gasolina por dia, né? No carrinho não, porque o irmão do carrinho, ele botava o óleo no carro, mas o gerador era nessa faixa. E todo mundo ajudava para colocar gasolina. E a gente foi a ponto de ter pessoas chorando e não podia abraçar. Eita, é por causa Não podia abraçar. Mas a gente de máscara mesmo, usando sempre ali, tendo os cuidados. Mas eu me lembro de uma cena, eu cantando no meio da rua e eu abracei a mulher, uma senhora já.
E ela disse, eu não precisava de... E era num bairro periférico. Ela disse, eu não precisava de cesta básica. Eu precisava de um abraço. E a gente foi usando, aleluia, levando a palavra de Deus no evangelismo sobre rodas, que até hoje eu ainda faço. E a gente vê muitos resultados. Hoje, e a minha visão hoje, um evangelismo sobre rodas, ela é mais valiosa do que uma cruzada. Porque muitas vezes uma cruzada a gente só faz juntar o nosso povo crente e vai para a rua. O evangelismo sobre rodas, não. As pessoas estão em casa e a gente vai levando para numa esquina, para em outra. Tem um alcance muito maior. Olha, eu subo em cima de um carro 4 horas da tarde, às vezes eu vou até 8 horas da noite. A gente não tem noção o tanto de pessoas que é alcançada. É verdade. Alcançado sobre o evangelismo sobre rodas. Porque na cruzada a gente... E eu estou falando de cruzada e é porque Deus me deu algo de cruzada. Mas eu estou falando na minha visão hoje de evangelista. A experiência também, né? De experiência vivida. O evangelismo sobre rodas, para mim hoje, é uma fonte, também como as redes sociais, né? Sim. É uma fonte que vai muito mais além do que uma cruzada. Amém. Até porque a cruzada ela tem toda uma liturgia também, Sim, né? É um culto no meio da rua. A gente canta os hinos da harpa, faz a oração, faz a leitura da palavra. Segue toda uma liturgia ali na cruzada. Não é ruim, é uma bênção. A gente sabe que é uma bênção. Sim. Só que o evangelismo sobre rodas, você fica mais livre para ser guiado, para ser direcionado. A gente chega em uma esquina, não precisa às vezes nem abrir a Bíblia. A gente vai contar algo da Bíblia, porque tem que ser rápido. Isso. Tá entendendo? Aí a gente começa a falar a passagem. A mulher do fluxo de sangue. Passou 12 anos sofrendo, tal, cantou um hino, fez o convite. Pronto, o camarada... Eu tenho muitas experiências. Um dia a gente fez um louvor numa esquina. Aí saímos para outra esquina. Quando a gente tá andando, aí lá vem um caba numa calça de burro. E a gente cantando, só que o caba vem gritando. Eu digo, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, o teu sangue nos cubra agora, Pai, em nome de Jesus. E o caba gritando. Juan, quando ele chega bem pertinho do carro, que ele dá a volta assim, era a esposa dele, em cima da carroça de burro. Morrendo de chorar, dizendo, eu quero aceitar Jesus. Glória a Deus. Eu estava em casa escutando esse hino eu era afastado, esse hino eu cantava. Então é tipo assim, experiências que a gente vive. Sim. Um dia eu vim na Liberdade com minha filha, fui comprar um lanche de moto, aí parou no carro, um carro pareou comigo e pi, fazendo assim. Eu tive um medo, aí mas encostei, aí, para aí, varão, aí parei. Ele disse, diz mulher, para ele precisa escutar isso. Aí a esposa dele disse, olha, o senhor estava lá no bairro do 40. A minha cunhada, a irmã dele, ela estava começando um processo de quimioterapia. E o senhor começou a cantar e falou o seu testemunho. Ela estava no banheiro. O cabelo, ela estava com os cabelos já começando a cair. Ela se ajoelhou no banheiro e disse, do jeito que o senhor fez na vida dele, que está contando ali, o senhor pode fazer na minha vida. Aleluia. Gente, e ele disse, a minha irmã não tem mais doença. Meu Deus. O poder do louvor no evangelismo. Isso. Não é? Isso. O poder do louvor no evangelismo. E eu ia até comentar sobre isso, porque às vezes, né, a gente sabe que o evangelismo é para levar a palavra de Deus. Só que a música também leva a palavra de Deus. Esses dias eu estava nas redes sociais, aí eu vi um comentário, uma publicação de uma página,
E aí, não sei se você também é viciado nisso, mas tem gente que vê a publicação, já entra para ver os comentários, né? Alguém mais é viciado em ver comentário? Porque eu sou. Eu gosto de ver os comentários. Os comentários. Aí eu vi a publicação e de repente os comentários, porque a publicação já era um pouco polêmica, né? Eu vou mesmo ver o que é que o povo tá falando dessa publicação. E aí eu fui lendo os comentários, e aí o pessoal tava tipo assim, desmerecendo a música, desmerecendo o louvor. Era até falando sobre ministério, que, por exemplo, o ministério de um evangelista, de um diácono, do presbítero, o ministério da palavra, de quem prega e tal, né, que essas pessoas mereciam ajuda. Era uma polêmica na publicação, né? E aí, mas uma pessoa comentou assim: os cantores só servem a si mesmos, aos seus próprios ministérios. Eu disse, uma história, lá vai eu defender os cantores. Como é que o cantor só serve a si mesmo? Isso é um absurdo, né? Um cantor serve a si mesmo, ele está cantando para Deus, e enquanto ele canta ali para um público, né, aquelas pessoas também são levadas para Deus, exatamente. E assim, eu tenho essa concepção que antes eu não tinha, né? Às vezes a gente acha que a música ela tem que ser o louvor é para Deus, obviamente. O louvor é para Deus. Mas a música ela pode ser a palavra de Deus cantada, né? Que as pessoas às vezes não têm essa concepção. Acha que é assim, por exemplo, louvor é só aquilo que eu canto para Deus, direcionado para Deus. Esses índios congregacionais, né? Até aqui na harpa, vamos para nós na harpa. Número 10. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence, glória assim ao nosso Deus. Isso. Eu te louvo, vai engrandecendo. Aí mais na frente vai estar uma história. Eu vagava pela cena de horror, oprimido pelo pecado e vigor, eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus. Quer dizer, ele está contando uma história dele. Isso. Mas está glorificando a Deus. Por quê? Com certeza. Porque está dizendo, livre estou, pela graça o cego de Jericó, né? Enquanto para Jericó. É uma história. Ele contou o que viveu. E às vezes tem pessoas que vivem de criticar hinos, tá entendendo? A vida dele é criticar hinos, só que a gente em nenhum momento eu vou estar aqui dizendo, olha eu aqui com rancor. Não, eu estou dizendo a Satanás, olha Satanás, tu não queria que eu tivesse aqui, mas olha eu aqui cantando. Olha você aí, o inimigo até pensou que tu tinha desistido. Espalhou para todo mundo que tinha morrido, mas para vergonha dele, olha Juan aqui. Porque quantas vezes o diabo traçou, aleluia, agora trazendo, para dizer, eu vou arrancar Juan de lá. Ele não, vai não. Mas aí ele foi uma pessoa que estudou, ele lutou tudinho. Aí Deus foi e mudou a direção de Juan. E hoje está aqui fazendo um belíssimo trabalho. E o diabo fica satisfeito? Não. Mas olha ele aí, adorando ao Senhor. E a glória é sempre para Deus. Para Deus. Ele está aqui por causa de Deus, né? Estamos aqui por causa de Deus. Então, assim, eu acho que a música ela é uma ferramenta para a evangelização, sim. Poderosíssima. Você canta para alguém ali, né, direcionado a alguém, ou você conta uma história bíblica numa música e as pessoas ali elas são alcançadas pela música. Às vezes não quer ouvir a palavra, mas você vai ter que ouvir o louvor. O louvor tá ali algo enferrujado, uma dobradice, né? Cheia de ferrugem. Eu acho que o louvor para mim é assim, é aquele o óleozinho que pega, pá, às vezes não resolve, vai ter que ser algo mais forte, mas muitas vezes o louvor vai limpando, vai fazendo uma limpeza para poder a palavra vem e completar a obra, mas o louvor é muito importante. Glória a Deus. É verdade. E a palavra cantada também, as histórias, isso tudo. Sendo Bíblia, eu digo isso, né? No sendo heresia, no falando besteira da música, né? Pode cantar à vontade, que vidas vão ser alcançadas. Né? Isso é o que importa, porque a gente vive uma época de muitos críticos de música.
né, de muitos críticos de letra, e a gente sabe que, assim, tem letra que realmente não convém. Mas, assim, numa grande maioria são as pessoas que não estão entendendo, os críticos que não estão entendendo o propósito, né, O da propósito, né? O Também vai propósito. do momento, né? Tipo, o que você vai cantar no momento. Você tá entendendo? E a quem é direcionado. Isso. Como o irmão Wando falou, né? Eu tô cantando ainda aqui que foi a realidade do que eu passei. E às vezes não pode ser a realidade do que você passou, mas é a realidade do que o irmão Wando passou. Isso. Então é a palavra que Deus tá querendo Pra mim. pra irmão E Wando. não pra ela, mas pra mim. Isso. Mas tá falando. E outra Tá vindo coisa, como um óleo pra mim. Né? uma vez eu fui para um culto ao ar livre, né, e fui cantar. E aí, ai meu Deus, será que tu vai assistir? Não vou falar o nome dele. Aí um colega nosso, amigo, irmão, Às vezes a gente tem esse medo, né? o irmão da gente, né, amigo, foi cultuar com a gente, né? E ele não é pentecostal, né? É dessa linhagem calvinista, né? Mas é amigo nosso. E foi cultuar com a gente, e era um culto no meio da rua. E aí, quando foi no final dele, foi conversar com a gente, eu disse, lá vem as críticas. Aí ele disse, mas como é o nome daquele hino que você cantou, Raquel? Eu achei muito bonito e tal. Era até o rosto de Cristo, né? Cantei, eu disse a ele, muito bonito, gostei e tal. Aí depois ele disse assim, o que é que você acha, assim, por exemplo, do louvor, assim, no meio da rua? Eu disse, não, a gente canta, né? Canta para Deus, canta uma mensagem de Deus, canta para Deus e canta uma mensagem de Deus. Ele disse, mas você não acha que todo culto é para Deus, não, embora seja no meio da rua? Eu disse, sim, mas ali a gente tem um objetivo, que é alcançar pessoas. As pessoas. Então, assim, a gente não canta só para Deus, mas a gente canta uma mensagem de Deus, né? E eu expliquei isso para ele. Porque, no caso, ele estava dizendo assim, que era um culto no meio da rua, mas o culto era para Deus. Então, todo hino tinha que ser para Deus. Eu te louvo, eu te louvo. Eu não podia cantar, mas eu sei, Jesus te olha e te vê. Porque eu estava cantando para as pessoas. Eu disse, não, era uma mensagem de Deus para as pessoas. Né? E aí as pessoas, os críticos geralmente não entendem isso, né? Que a música é uma ferramenta também de Deus falar com as pessoas. Né? E ter o discernimento que, como a gente falou, né? Deus vai falar para o irmão Wando, mas também não é necessariamente fala para todo mundo aqui. Às vezes você tá cantando e só uma pessoa ali tá sendo mudada, tá sendo transformada, tá sendo tocada, né? É tipo assim, um exemplo, eu tenho um hino que eu sou muito criticado, que eu canto, eu gosto muito. Quem tem. Só que é um hino que quem conhece a banda, muitas vezes em cruzada, muita gente pede para me cantar esse hino. É teu, é teu, é... E tem gente que tem isso não é hino pra rua, mas tem pessoas que recebe, gosta. não é? E vai, é tipo assim, é um projeto que Deus coloca na nossa mão. E às vezes a gente não pode abrir de mão. É meu, eu tenho que agarrar aquilo que Deus me deu. Eu tenho que cuidar daquilo que Deus me deu. Então, às vezes tem pessoas fora do projeto e o projeto é teu, e a pessoa, é meu. Eu estou desregado aqui. Eu já tem testemunho sobre esse hino. Aí tem um dia desse, um irmão me criticou, quando eu cheguei na próxima cruzada, na mesma semana, o próprio pastor disse, e agora, cadê o povo? Vai escutar? É teu. Ai, meu Deus. Vai ter que ouvir. Vai ter que ouvir, né? Bom, Wando, vamos falar um pouco desse projeto que Deus colocou no coração do Senhor, né? Que foram os palcos, né? Deixa eu explicar um pouquinho. Sim, aí tá aqui, ó, passando ali primeiro o caminhão, cadê? Vai passando aí. Isso. Aí, ó, esse caminhão. Eu tenho uma história linda, depois a gente conta no outro sobre isso aí. Eu vou contar. Conte. Eu tava querendo vender esse carro. Aí fiquei pensando, não, eu vou vender, investir em outra coisa. Aí fiquei pedindo a Deus, mas o carro tá servindo para fazer isso aí. E praticamente ele não estava me servindo no dia a dia. Mas aí, não, vamos vender, aí quando for fazer cruzada a gente pega um caminhão aí.
Eu cheguei na casa da minha sogra e eu pedindo a Deus que Deus me orientasse. Aí eu tive um sonho e ela teve um sonho. Olha só, eu chegava na Avenida Brasília com esse caminhão, aí o sinal fechava perto da Renault, aí tem, olha, essa pecinha aqui. Sim. Aí subia tipo um soldado mau, sabe? Aí pegava a pecinha e tirava. Aí eu puxava o freio de mão, descia e dizia, não, se eu não tiver essa pecinha, aleluia, eu tô agora emocionado porque foi essa pecinha que eu via. Se eu não tiver essa pecinha, não vai ter cruzada, não. Aí eu pegava da mão dele, jogava em cima do carro e o sinal abriu. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, a minha sogra disse, Wanda, eu tive um sonho contigo. Eu digo, foi, irmã, diga. É que tu ia num caminhão. Aí tu ia no caminhão, passando, tu e a tua equipe. Aí ia passando assim, era um bocado de pessoas, tipo zumbi, outros caídos. Aí vocês paravam o carro, pegavam as pessoas e ia botando em cima do caminhão. Eita. Quer dizer, a gente era para salvar vidas. Tá entendendo? Aí eu disse, vou vender mais não. O projeto é para salvar vidas. Então, vai passando. Isso é uma das experiências, né? Tá aí, ó, esse carro, a gente viajou muito, Rio Grande do Norte, Ceará. A gente foi muito, para muitos cantos com esse carro aí. Esse foi o primeiro carro, né, irmão Wanda? Foi, em questão de carro, foi o primeiro Esse aí. projeto de caminhão-palco foi a partir desse aí, né? Foi a partir desse aí, né? Primeiro era tipo culto ar livre, no chão mesmo, mas depois já foi... O primeiro investimento nosso mesmo, assim, maior foi o micro-ônibusinho, né? Um micro-ônibus que a gente tinha. E tá aí, ó, esse micro-ônibus aí. Sim. Isso aí tem tanta história linda, rapaz. Mas aí Deus foi abençoando. Aí passamos, compramos esse carro aqui zero. Glória a Deus, tiramos na Renault zero. Eita, isso aí foi outra benção. Aí veio isso aí também, né? Isso aí foi outro projeto grande que o Senhor concedeu no nosso coração. E a gente monta e vai melhorando, né? Sim. Olha aí, talvez foi a primeira vez que a gente montou, a segunda vez. A primeira foi em Massaranduba, a segunda na frente da minha igreja, isso aí, viu? Jardim Paulistano. Glória a Deus. Aí olha só como ele já estava bem diferente, né? A estrutura Glória a Deus, linda. olha só, coisa linda. Aí a pandemia chegou, aí ele ficou na garagem parado, e o menino ficava sempre dizendo, Deus, Davi, uma carreta. Eu, Deus me livre que eu quero carreta, quero não. Aí a pandemia chegou, aí eu na garagem, na parte da manhã aqui de tarde eu estava na rua. Aí eu, mas meu Deus, eu poderia vender esse carro e comprar uma carreta, porque eu destrelava ela e ela ia trabalhar no dia a dia para se manter. Sim. O meu intuito era esse, botar o cavalo para trabalhar, para se manter, essa obra de Deus. Só que até hoje não deu certo, né? Dessa questão dele trabalhar. Ele veio exclusivamente para a obra de Deus. Eu já senti isso. Eu tenho uma parte de trás, mas ele não viaja mais. Só viaja em prol do Evangelho. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí foi o tempo passando e Deus foi colocando no meu coração o projeto todinho. Aí eu digo, eu vou comprar uma cegonha. Ai, meu Deus, esse irmão Wanda tá doido. Tá doido. Aí foi. Eu chamei duas pessoas quando eu disse o projeto. A Sandro e a Edilson. Eu digo, olha, aqui vai ter um som, esse som vai subir, vai subir a bateria e tal. Eu dizendo tudinho, aí eu comecei a chorar lá na oficina. Eu comecei a chorar e eles ficou olhando assim para mim. Eu digo, sabe por que eu tô chorando? É que eu tô vendo ele pronto. Glória a Deus. Eu vejo ele andando. Então, aquele projeto foi realizado. Para quando eu apresentei a primeira vez a cegonha, alguém veio me criticar e disse, esse irmão Vando,
E é uma arca, de Noé. Meu Deus. Era a arca de Noé, olha só, parrudo. Só que eu entendi que ele estava me criticando. Uhum. Aí a irmã da minha igreja, Francisca Cruz, disse embaixo: assim como Deus deu um projeto a Noé, ele entregou um projeto ao irmão Eita, Vando. toma. Então, aquilo que alguém venha lhe criticar, pegue, vai servir para a sua construção. É uma pedra que alguém jogar, não vai brigar, não vai bater boca, não. Vai servir para a sua construção. Então, para mim, serviu. Aleluia. Aquela crítica, a irmã veio por cima e eu recebi. Pronto, é um projeto. Deus me deu o projeto. Aí a gente foi trabalhando no projeto, foi trabalhando. Vai passando isso. Aí, tá aí, gente, para quem não sabe, aí não tem mão de obra de ninguém de fora. Tudo que tá aí, mostra mais na frente. Mostra aí mais na frente. Pronto. Tudo que você vê aí, isso aí foi fabricado pela banda Chamas Pentecostais. Meu Deus. Gente, ele tem 17 hidráulicos. Ele tem 17 hidráulicos. Foi todo fabricado, som, essa parte todinha aí, foi tudo nós que fizemos. Tudo. Glória a Deus. Né? A ponto, tá aí, ó, de vir pessoas da Bahia, veio na minha garagem querendo contratar. Meu Deus. Foi. Querendo ele no mês de setembro. Não. Aí eu disse, não, esse aqui eu não posso não. Aí eu disse que eu era um canceroso. Que Deus investiu na minha vida. Tudo que eu fizer ainda é pouco. Ele disse, não, na Bahia eu tenho um pastor lá, tem 2 trios, isso não tem nada a ver não. Eu quero falar de dinheiro com você. Eita. Aí eu disse, pois nesse fulano não toca não. Eita. Ele não toca porque ele só toca aqui se ele se converter. Eita. Porque eu oro em cima dele. Aleluia. Eu digo, Deus, Glória a Deus. esse projeto que o Senhor me deu, aleluia, a maior estrela aqui é o Senhor dos Exércitos. Os da Bahia e os de Sergipe, que tem muito trio em Sergipe também, a maior estrela é fulano, é Beltrano. Eu saio dizendo a Deus. No pranchão pentecostal, a maior estrela aqui é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o camarada é afastado. Quando eu disse isso, ele entendeu que o dinheiro não ia me comprar. Ali tem um Quid 2021. Ali tem... É muita coisa, gente. Não vou dizer mais não. Tem muita coisa aí. Tem muita coisa. E um dia eu estava... Me parei liso e eu desanimei. Eu digo, mas meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí Deus fala comigo. Eu sinto a voz de Deus, sabe? Deus falando comigo, diz, meu filho, quem planta no meu roçado não perde a semente. Eita, pega essa, crente. Aleluia. A gente viu aí muita gente plantando fora e perderam. Vocês entendem o que eu estou falando. Verdade. E eu vendo todo mundo colhendo muito, e eu olhando para aquela situação, e Deus disse, quem planta no meu roçado não perde a semente. Tá aqui, ó. Glória a Deus. E muita gente perdeu. É verdade. Não é? E tá aqui para a glória de Deus, esse projeto. Coisa né? linda. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês mesmos que montam a estrutura ou tem uma equipe? Não, tudo é a banda. Meu Deus. Aqui não tem nenhuma estrela, não. Aí não existe, não. Entrou no chamas, tem que trabalhar. Chegou no chama, não tem boquinha, não, meu filho. A gente foi agora há pouco para uma cidade, aí os meninos lá disseram, mas vocês não tem nenhum holder para organizar as coisas? Não, aqui é tudo a gente mesmo. A gente chegou, quando eu tinha outro caminhão, a gente chegou numa cidade no sertão, ao ônibus, chegou e o caminhão, aí numa praça, no meio de semana, dia do evangélico, tá todo mundo na praça olhando, e o caminhão, ele também tinha um negócio, levantava e tal. Aí o homem, os velhos conversando, os idosos, né? Aí disse, isso o cantor vai chegar, isso aí pode ver lá na hora do show.
E eu lá em cima, colocando e escutando. Aí, pode esperar, uns cantor. Aí o homem disse para um menino da banda, que hora o cantor vem? Ele disse, já tá aí. Aí ele disse, ele tá aí, tá no ônibus. Aí eu tava lá em cima, eu tava escutando a conversa. Eu tava de chapéu e no ônibus tinha a minha foto, o ônibus tava mais... Aí eu tava de chapéu, ele não conheceu. Aí ele disse, olha ela ali. Eu tava colocando uma luz que botava na frente assim, né? Aí eles ficaram admirados assim, pronto, o Roden é nós mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, vamos lá? Para aquelas... Da música? Das perguntinhas, né? Vamos lá. Eita, meu Deus, me ajude, pai. Eu não posso nem rir, senão eu tenho uma tosse de cachorro aqui, que eu ainda estou me recuperando. Toda vez que me dá vontade de ir, dá vontade de tossir. São 3 perguntinhas que a gente sempre faz, né? E a primeira é, qual é a sua música favorita? Qual o hino favorito? Dá um ré aí. Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria. E que nesta vida nunca tive Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. Por desertos atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. Ó! E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Dizia, Deus, eu vou morrer neste caminho. Aleluia! Daí entra mais Aleluia! Glória a Deus! Ai, meu Deus. Esse hino marca a minha vida. Né? Minha história, glória a Deus. É o hino que marcou a vida. Ele também é seu hino favorito, a música que você mais gosta? Eu acho que quem tem é um hino que eu gosto muito, muito. Até pelo povo gostar muito do hino. Não é meu, né? Eu não tenho... Deus já falou que eu ia compor, mas até agora eu fico juntando frase. Mas eu não entra, tá entendendo? Mas um dia Deus vai. Por enquanto, tem nossos amigos aí que tem a comunhão com Deus, e Deus vai mandando e a gente vai interpretando, né? Tem uma música do momento, uma música assim, do momento. Porque tem música, quando eu falo essa música do momento, tem música que fica no juízo da gente um bom tempo, assim, né? Tem uma música do momento. Rapaz, eu sou meio que... Eu sou do momento e sou meio antigo também, né? É uma mistura. É tipo, a Banda Chamas tem tipo forró, tem adoração. Eu gosto muito de hino da harpa. Já teve convite de eu chegar com a banda em peso e a gente cantar só hino da harpa, né? Glória a Deus, glória a Deus. Ainda bem que os músicos, de vez em quando, ele puxa na minha orelha, mas a gente tem uns hinos da harpa que é ensaiado, que fica bem também. Muito bom também, graças a Deus. Glória a Deus. Mas tem uns hinos, eu sou meio também atualizado. Eu não gosto, Vando, de hino do momento. Tipo assim, muito lindo o hino, muito lindo. Mas para mim colocar no meu repertório, eu não coloco o hino do momento. Sim. Porque quando a gente chega nas igrejas, é muito difícil Banda Chamas cantar logo. Isso. Sempre vai aos conjuntos. Então, quando é do momento... Canta todo mundo antes. O povo já cantou. Não adianta botar no repertório que já cantaram. Eu também tenho esse mesmo pensamento. Então, aí eu não coloco o hino do momento que tá todo mundo cantando. Eu não canto. Tá entendendo? Mas um perigo. gosto. É um perigo eu mesmo. gosto, mas eu não canto. Tá entendendo? Então eu fico mais um pouco para trás aí. E depois, quando o povo não quiser, aí eu começo a cantar. Eu sou desse jeito. Às vezes saem uns hinos, até meu esposo diz, olha que hino bonito, Raquel, canta. Eu digo, não, deixa todo mundo se acostumar com ele, depois eu canto. Desse jeito. Vai fazer um ping-pong agora?
Vamos. Ou tem... É melhor, né? Depois a gente Meu encerra Deus, com tem ping-pong. misericórdia de mim, Pai. Olá, a paz do Senhor, meus irmãos aí do podcast Bleireanos, Deus possa abençoar a vida de vocês. Quero agradecer o convite do nosso amigo Juan para falar, do nosso amigo e cantor Pastor Vando, né? Para mim é uma honra poder deixar essa mensagem aqui para você. E nós temos uma longa história, não é verdade? O Senhor é como um pai, sabe? Ele nunca mediu esforços para levantar a mão e ajudar as pessoas. É um homem de Deus, é aquele tipo de pessoa que você diz assim, você não tem nada para falar dele. É uma honra mesmo poder estar falando para ele. Em todas as vezes que eu tiver uma oportunidade para falar para ele o quanto ele é especial para mim, o quanto ele é especial para a banda Chamas Pentecostais, o quanto esse amor que ele tem, a entrega, né? Pastor Vando, que Deus continue lhe abençoando nesse ministério, que Deus possa te abençoar grandemente, sempre. És um homem de Deus. E ele tá aqui passando, uma live aqui, e é isso. Pastor Vando, que Deus continue lhe abençoando. Um forte abraço do seu amigo Moisés, nunca esqueça, viu? Juan, a todos aí do podcast Bleireanos, né? Um abraço, Deus abençoe. Pai do Senhor, meus irmãos, aqui é Irmão Davi, da banda Chamas Pentecostais. Estamos aqui há mais de 20 anos louvando e adorando a Deus. Com lutas e vitórias, nós estamos de pé. E como falar do nosso irmão Vando, que é meu irmão 2 vezes, né? Aperrei ele um pouco, puxar a orelha dele um pouco, assim, em questão de muitas coisas. Mas no final, eu sempre tiro o chapéu para ele. É um homem de Deus, conheço de perto, vejo o trabalho que ele faz, o amor à obra, que é intenso, não para nem um minuto. Então, estou aqui agradecido a Deus pela vida do meu irmão Vando 2 vezes. E que tudo seja para a honra e a glória de Deus. Amém. Pai Senhor, pessoal, tudo bom? Falar de irmão Vando se torna uma coisa fácil, né? Graças a Deus, irmão Vando, para nós é uma referência. Desde muito cedo, Deus me deu essa graça de caminhar junto desse homem de Deus, que sempre se preocupou com nossa vida espiritual. Irmão Vando, eu posso dizer que fui discipulado por ele, né? E fiquei muito feliz quando soube que ele ia ser entrevistado, e minhas palavras é de gratidão. Muito obrigado, irmão Vando. O Senhor sabe da admiração que eu tenho por você, e eu já disse de outras vezes a você que eu sou parte da família Chamas Pentecostais. Não estou tocando efetivamente, mas sou reservista, né? Eu estou na reserva. Uma vez por outra, irmão Vando grita e a gente está pronto para servir. A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o irmão Josivan, da banda Chamas Pentecostais. Já tenho mais ou menos uns 16 a 17 anos na banda. E tenho passado várias experiências junto com a banda, experiências maravilhosas, onde aprendi muito e hoje ainda aprendo, né? Onde nós, em cada cidade que nós passamos, nós vemos a mão de Deus sobre a vida da banda Chamas Pentecostais, onde vidas têm se rendido aos pés do Senhor, e graças ao bom Deus, eu agradeço a Deus todos os dias por fazer parte dessa família Chamas Pentecostais. E em relação ao irmão Vando, ele é um missionário nato, né? Missão já nasceu no coração do irmão Vando. Desde que Deus fez um milagre na vida dele, ele tem dedicado a sua vida inteiramente na obra de Deus. E nós que fazemos parte da banda só temos a aprender cada dia mais com o irmão Vando. Às vezes o irmão Vando chega assim no local e vou fazer isso, a gente diz, mas rapaz, não faz isso não inventa. E o interessante do irmão Vando ele tem a intenção de sempre fazer algo para a glória de Deus. E não é para aparecer, não é para mostrar a alguém que ele quer fazer aquilo para aparecer, não. É tudo para a glória de Deus. E a gente às vezes fica questionando, Vando, se vai dar certo. Quando ele faz, aí Deus põe a mão e tudo sai conforme Deus quer, né? E assim a gente tem trabalhado junto
o irmão Wander, ele passa as coordenadas para a gente, e Deus tem direcionado, e a gente tem feito a obra de Deus, e continuamos fazendo, e se Deus quiser, por muitos e muitos anos, vamos juntos, eu, irmão Wander, Banda Chamas Pentecostais, todos juntos de mão dadas, fazendo a obra de Deus, amém? A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou a irmã Cássia. Muitos podem até não me conhecer, mas eu sou a esposa do irmão Vando, né? Para mim é de Vando, é assim que eu chamo ele em casa. E falar do irmão Vando é falar de um homem, um servo de Deus, um homem que não mede esforços para fazer a obra do Senhor. E muitas vezes tem presenciado ele em casa quando chega das viagens, muitas vezes angustiado para fazer sempre o melhor para o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor tem feito maravilhas na vida dele. Ele tem esse desejo no coração de levar o Senhor a todas as almas e evangelizar. Ele realmente é um evangelista Vando. E eu quero agradecer a Deus pela pessoa dele, por tudo que ele tem feito, né? Por ele ter colocado esse homem, essa bênção de Deus na minha vida e na vida dos meus filhos. Eu te amo, filho, que Deus te abençoe, que ele possa cumprir mais e mais os propósitos que ele tem determinado na tua vida. Estou aqui para te apoiar e te ajudar em tudo que você precisar. A paz do Senhor, povo de Deus, somos os filhos do evangelista Vando. Me chamo Gabriel. Me chamo Gabriel. Pai, quero seguir os seus passos. Aleluia, glória a Deus, coisa linda. Sou grato a Deus por isso, né? Glória a Jesus, Deus é fiel. Glória a Deus, olha que passou aí, né? Gerações, né? É verdade. Aqui, Francisco, cada um que passou, eu até falei, cada um tem uma história sobre a nossa vida, né? A família Chamas, tudinho deixou um legado, né? De renúncia, de muita coisa. Eu agradeço a Deus pela vida de todos eles que passaram. Amém, glória a Amém, Deus. glória a Deus. Vamos encerrar com o ping-pong? Vamos. Eita, meu Perguntas. Deus, me ajuda. Rápidas. Amém. Deixa eu tomar água logo. Se recompor. Uma palavra. Esperança. Esperança. Vamos nem questionar. Esperança é esperança. Uma cor. É uma confiança, né? Algo que a gente espera. Uma cor. Gosto muito de preto. Yeah. Uma comida. Cuscuz. Cuscuz. Meu Deus, será que tem outra comida que o povo gosta aqui nesse Blereanos? Eu vou começar a servir cuscuz no Blereano. Ah, Uma voz referência. rapaz, referência tipo de voz, Marcos Antônio. Uma voz muito linda. Ele tem um hino que eu gosto muito. Muitos, né? Muitos. Mas tem um hino que ele canta que eu acho lindo demais. Águas Passadas. Águas Passadas. Como é um trechinho? Um trechinho. Tenho muito pra viver nesse mar de solidão. Olha, eu sei nada. Uma pessoa. Uma pessoa, hoje minha esposa. Eita, glória. Declarações aqui, hein, gente? Gente. E aí? Uma maior alegria. Maior alegria. A alegria é fazer a obra de Deus. Eu fico outro vendo a coisa andar, é muito gratificante. Amém. E a sua maior motivação? Deus, né? Uma motivação para mim é Deus, céu, sabendo que tudo aqui é passageiro. Estamos só de passagem, tudo passa nessa vida. Hoje estamos aqui, amanhã pode ser que nós não estejamos. Pode ser que hoje eu nem chego na minha casa residencial, mas eu sei para onde eu vou. Eita, glória a Deus. Aleluia. Amém? Vando. Referência, eu vou dizer. Diga. Referência de cantor. Ah, rapaz. Eu doido pra dizer. Diga, rapaz. Uma referência. Gente, eu sempre fui criado na igreja
cantando em conjunto, aquele processo todinho. Mas quando eu ia para a Liberdade, que eu ficava olhando Joelma cantar, o Getsemane, eu dizia, mas meu Deus, se um dia eu for de estar cantando, eu quero cantar igual essa mulher. Eita, olha aí, manda esse vídeo pra ela, viu, Manda gente? pra Joelma. Ela já sabe disso, porque aquele jeito, eu pesquei isso dela, aquele jeito de cantar, viva de... Então, Mas Joelma. eu ficava admirando assim a forma dela cantar. E hoje ela fez como se diz, filho, né? Tu tem uma referência, Juan, assim, de cantor? Olha só, eu entrevistando o Juan aqui. Minha referência de cantor? Sim, de cantor. Tu tem uma referência, assim, de cantor? Tu canta, Juan. Vocês sabiam que o Juan canta, né? É. Pronto. Não, Peguei Juan de surpresa não é agora. fácil pra estar desse lado, não é fácil não, Juan. Tem não, Juan? No próximo podcast você traga uma referência. O que eu gosto muito de ouvir é Paulo César Baruch. Eu gosto mais. Mas eu gosto de Pentecostal também. Tu gosta de Pentecostal? Eu sei que Miriam dos tu é Passos, gloriano. Rayan Vanessa. Pois é, eu gosto muito de escutar, né? Tem o Samuel Mariano, tem esse pessoal, canção em louvor, né? Nosso repertório, nós temos muito canção em louvor, na banda Chamas Pentecostais também. É isso aí, né? É uma bênção. Vamos lá, vamos encerrar. Para finalizar, olhando para aquela câmera, o senhor deixa uma mensagem para nossa juventude sobre motivação, música e evangelização. Aleluia, glória a Deus. Quero deixar um recado para você, até você que está aí pensando que não fui chamado só para estar aqui. Não, todos nós temos uma chamada, né? Todos nós, Deus entregou algo na nossa mão. Você não é uma mera, um crente, uma pessoa, não. Você é especial, tem algo de Deus na sua mão, então procure com zelo, né? Guardar aquilo que Deus lhe deu e expandir, né? Expandir. Tem pessoas, às vezes, que estão do seu lado, que está precisando escutar algo da parte de Deus sendo você. Principalmente pessoas que recebem milagres. Milagres é para se contar. Então, receber um milagre, a porta se abriu, conta porque tem alguém que a porta está fechada e vai ser você. Levanta a cabeça, você é jovem, eu passei por esse período, viu? Glória a Deus, hoje eu me sinto referencial para muitos cantores, por isso que eu luto para preservar a palavra de Deus. Eu sempre digo que eu sou uma xerox de Deus na terra, né? Cada um de nós. Então, seja xerox de Deus, né? No colégio, no trabalho, aonde for, aleluia, não imite ninguém não, seja você mesmo, viu? Amém. Deus abençoe, Deus tem um projeto na tua vida grandemente. Glória muito obrigado. A Deus. E eu quero agradecer, né? Agradeço. Quero agradecer aos podcasts, os blereanos. Aqui a nossa amiga Raquel, né? Amém. O Juan, ao parrudo aí, olha, acaba forte. Deus abençoe a toda essa equipe. Muito obrigado. Aleluia. Ao nosso pastor presidente, pastor Dari Ferreira. Muito obrigado a cada um, o setor, né? Da UJAD, né? A toda a juventude. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Oreis por nós. Somos carentes das vossas orações. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, tá preparado para dizer o que é que as pessoas têm que fazer depois desse vídeo? Eu já estava pensando aqui. Esse foi o nosso podcast de hoje, Blereanos, e Juan tem um recado para você. Se você gostou, curte, compartilha e comenta para todos os seus amigos. Amém. Deus abençoe. Amém, pessoal.